Nos próximos capítulos de Etamundo Melhor, Manuela, dominada pelo ciúme e pelo receio de perder o controle sobre Candinho, toma uma atitude drástica ao perceber a aproximação entre ele e Dita. Decidida a afastar os dois, ela começa a manipular o rapaz com palavras doces e falsas promessas de um futuro ao seu lado, convencendo-o de que Dita não é mulher para ele. Candinho, dividido entre o carinho por Dita e a influência de Manuela, começa a se afastar da amiga, sem perceber que está sendo enganado. Enquanto isso, Ernesto comunica a Zenaide que está prestes a buscar Samir. A notícia acende o sinal de alerta na mente esperta da mulher, que rapidamente se alia a Simbá para bolar um plano engenhoso. Juntos, eles decidem armar uma farsa para ludibriar Ernesto e impedir que ele concretize seus planos com Samir. Sabem que, se não agirem rápido, o vigarista poderá causar ainda mais estragos. Celso, por sua vez, procura Estela para uma conversa urgente. Ele revela que Sandra, a perigosa rival da família, conseguiu fugir da prisão. A notícia deixa Estela em choque, temendo o que Sandra possa fazer agora que está foragida. A fuga reacende traumas e inseguranças, principalmente pela ameaça que Sandra representa para todos que um dia a enfrentaram. Enquanto isso, Zulma, cada vez mais envolvida nas intrigas que a cercam, convoca Celso para um encontro misterioso. Ao mesmo tempo, Samir, desconfiado, questiona Celso com uma pergunta direta e desconcertante. Você conhece o meu pai? A dúvida paira no ar, e o clima entre os dois se torna tenso, como se algo maior estivesse prestes a ser revelado. Apesar do afastamento forçado, Candinho ainda sente algo por Dita. Em um gesto de carinho, manda flores para a moça. No entanto, quando Manuela descobre o presente, fica furiosa. Sentindo que está perdendo o controle sobre Candinho, ela promete não permitir que ele se reaproxime de Dita. O clima entre os três se torna cada vez mais conflituoso. Paralelamente, Cunegunde, sempre em busca de lucro fácil, convence Zé dos Porcos a ajudá-la numa nova empreitada, encontrar as supostas esmeraldas enterradas em suas terras. A matriarca está convencida de que pedras preciosas estão escondidas ali e não medirá esforços para explorar a região. Ela promete uma parte da fortuna a Zé, que embarca na aventura com esperanças de mudar de vida. O capítulo termina com Candinho recebendo uma misteriosa carta anônima. Ao abri-la, seus olhos se arregalam. O remetente afirma que seu filho foi finalmente encontrado. A revelação o deixa abalado e cheio de perguntas. Será verdade? Quem teria enviado essa carta? E, principalmente, onde está seu filho? A crueldade de Zulma atinge novos limites. Em um capítulo marcante, a vilã vai castigar Samir de forma implacável, deixando o menino com fome como punição por um ato que, aos olhos dela, foi uma verdadeira traição. Tudo começará com um simples encontro entre Samir e Candinho, mas as consequências serão devastadoras para o garoto, que será impedido de se alimentar e humilhado publicamente no casarão em que vive com a vilã. O dia parecia comum para Samir. Andando pelas ruas da cidade, ele acabou esbarrando com Candinho, sem imaginar que aquele homem de olhar bondoso e sorriso simples poderia mudar o rumo de sua vida. Candinho, por sua vez, sentiu algo diferente ao conversar com o menino. Um sentimento instintivo o tocou, como se algo os ligasse de maneira inexplicável. Eles trocaram poucas palavras, mas foram suficientes para despertar em ambos uma sensação de afeto e familiaridade. Porém, o momento logo foi interrompido de forma abrupta. Zulma, que vinha de longe e presenciou o encontro, arregalou os olhos de raiva. Ao se aproximar, disfarçou o nervosismo e tomou Samir pelo braço, afastando-o imediatamente de Candinho. Não fale com estranhos! Loguei fingindo preocupação. Candinho ainda tentou se apresentar, mas Zulma foi rápida e fria. Vamos, Samir. Agora! O menino, confuso, foi arrastado pela mulher. De volta ao casarão, Zulma decidiu que precisava garantir que Samir não voltaria a se aproximar de Candinho. Para isso, inventou uma história cruel. Reunindo o menino e outras crianças sob seus cuidados, declarou com firmeza e uma pitada de teatralidade. Aquele homem com quem você falou hoje é perigoso, um raptor de crianças. Vocês não podem confiar nele. Os olhos de Samir arregalaram-se, mas algo dentro dele não acreditava naquela narrativa. Candinho havia sido gentil, sorridente. Nada nele parecia ameaçador. Zulma percebeu a dúvida estampada no rosto do menino. Você está me desafiando, Samir? Perguntou, estreitando os olhos. Não, senhora, murmurou o garoto cabisbaixo. Mas a desconfiança da megera só crescia. Naquela noite, como de costume,
O jantar foi servido na enorme sala do casarão. O aroma de sopa de abóbora se espalhava, despertando o apetite das crianças. Samir, esfomeado, sentou-se animado. Sopa de abóbora! Um dos meus pratos favoritos! Comentou com um brilho nos olhos que raramente aparecia. Mas a alegria durou pouco. Zuma entrou na sala como uma tempestade e, ao avistar Samir à mesa, sua expressão se endureceu. Com voz cortante, ordenou. Zenaide, tire o prato dele! Todos pararam, surpresos. Samir olhou para a vilã confuso. Mas, por quê? O que eu vou comer? Zuma, fria como uma pedra, se aproximou do menino e falou com desdém. Hoje você não vai comer nada, Samir. Portou-se muito mal. Conversou com um homem estranho na rua, mesmo depois de eu avisar. O garoto tentou explicar, mas a mulher ergueu a mão, cortando qualquer tentativa de defesa. Jasmine, uma das poucas amigas de Samir na casa, tentou interceder. Ele vai ficar sem comer nada? Nem um pedacinho de pão? Perguntou esperançosa. Zuma virou-se para ela impaciente. Samir está de castigo e ficará em jejum para refletir sobre o que fez. As palavras dela soaram como sentença. Humilhado diante de todos, Samir ficou imóvel por alguns segundos com os olhos marejados. Mas eu tô com fome, sussurrou o menino, quase implorando. Zuma foi impiedosa. Deveria ter pensado nisso antes de me desafiar. Agora levante-se e vá para o seu quarto. Durma. Quem sabe assim você esquece a fome. Samir obedeceu, cabisbaixo, com o estômago roncando e o coração apertado. Horas depois, já no quarto, o menino deitou-se sem forças. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho do vento do lado de fora e pelo som baixo de sua respiração ofegante. Mas não estava sozinho por muito tempo. Jasmine, com o coração partido ao ver o amigo passar fome, entrou às escondidas, escondendo algo nas mãos. Samir, sussurrou ela, trouxe isso para você. Era metade de um pão, simples, mas precioso como ouro naquele momento. Vem logo, antes que a dona Zuma veja. O menino arregalou os olhos de gratidão. Obrigado, Jasmine. Você é minha melhor amiga. Com lágrimas nos olhos, Samir segurou o pão, mas antes de comer, tirou algo do bolso. Um pequeno cartão. O que é isso? Perguntou Jasmine. O cartão do moço da rua? Candinho. Ele me deu antes de Zuma nos separar. Eu não sei ler, mas sei que tem o endereço dele aqui. Jasmine ficou surpresa. E o que vai fazer com isso? Eu não vou passar fome nessa casa. Já sei o que fazer, disse Samir com uma convicção que não combinava com sua pouca idade. Amanhã, assim que der, vou sair daqui e procurar o moço. Se Zuma mentiu para mim, se ele não for esse homem ruim que ela disse, eu vou descobrir. Jasmine hesitou. E se for perigoso? Samir balançou a cabeça. Ele não parecia perigoso. Quando olhei para ele, senti que já o conhecia. Foi como se meu coração tivesse reconhecido. A menina ficou em silêncio. Sabia que Samir estava decidido. E pela primeira vez em muito tempo, viu nos olhos dele algo que Zuma jamais conseguiria apagar: esperança. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Candinho refletia sobre o encontro com o garoto. Aquele menino tinha algo diferente, um jeito familiar. Será que... murmurou para si mesmo. Sentado em seu quarto, ele não tirava o rosto de Samir da cabeça. Um sentimento inexplicável o invadia. E ele não sabia que, em breve, sua vida mudaria completamente. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Asdrubal finalmente compartilha com Candinho e Picolé o plano que vem arquitetando para encontrar Samir, o misterioso personagem que todos pensavam estar desaparecido. O professor, sempre meticuloso, revela que pretende se disfarçar para se aproximar do homem e descobrir seus verdadeiros propósitos. Candinho e Picolé escutam atentos, admirados com a ousadia do amigo, e se comprometem a ajudá-lo no que for preciso. Enquanto isso, Sônia, em um impulso romântico e descontraído, convida Quincas para sair. O encontro entre os dois, no entanto, não sai como o planejado. Após um contratempo no restaurante, eles acabam tendo que lavar pratos para pagar a conta. Mesmo diante da situação inusitada, a experiência os aproxima ainda mais, revelando um lado divertido e cúmplice da relação. Em outro núcleo da história, Sandra tem um confronto acalorado com Nádia. As duas trocam acusações e ofensas. E a situação sai do controle. O resultado é desastroso para Sandra. Por conta da briga, sua liberdade condicional é revogada e ela é obrigada a retornar à prisão,
arrasada e tomada pela raiva. Enquanto isso, Asdrubal, já em seu disfarce, consegue finalmente se encontrar com Samir. O encontro é tenso e carregado de desconfiança. Samir se mostra cauteloso e não demora para que Zuma, sempre atenta, comece a desconfiar do tal professor que apareceu de forma tão repentina. Ela passa a observá-lo de perto, certa de que há algo de errado naquele sujeito. No interior, Cunegundes faz uma descoberta que pode mudar sua vida. Há fortes indícios de que existem esmeraldas em suas terras. A possibilidade de riqueza instantânea a deixa eufórica, e ela já começa a fazer planos grandiosos, mesmo sem ter qualquer confirmação oficial. Na cidade, Celso surpreende Tamires ao dizer que desistiu de comprar o dancing para Sandra. Ele alega ter repensado suas prioridades e afirma que não deseja mais se envolver com os planos da ex. Tamires, por sua vez, encara a decisão com alívio e aproveita o momento para conversar com Ernesto. Ernesto, cada vez mais inquieto, revela a Tamires que guarda um desejo profundo de vingança contra aqueles que o deportaram no passado. Ele não perdoou a humilhação e diz que fará de tudo para acertar as contas. Determinado, Ernesto vai além. Decide ajudar Sandra a fugir da prisão, colocando em risco sua própria liberdade para cumprir esse plano ousado. Em meio a toda essa agitação, Candinho conhece Dita, uma jovem encantadora que cruza seu caminho por acaso. Ele se sente imediatamente atraído por sua simpatia e doçura, e percebe que, talvez, o amor esteja mais próximo do que imaginava. O momento mais emocionante da novela finalmente chegou. Depois de tantos desencontros e sofrimentos, Candinho está prestes a ter um reencontro com o filho que tanto procura. Tudo começa quando Samir, tentando escapar da vigilância de Zuma, acaba esbarrando com Candinho na rua. É a primeira vez que os dois se veem, e como num sinal do destino, trocam olhares que parecem conter anos de saudade. Candinho se aproxima e pergunta com ternura: "Tá tudo bem, menino?" O garoto responde com seu jeitinho espontâneo: "Ih, lasqueira, tô bem sim, moço. Só quase deixei meu chocolate cair." Candinho sorri, encantado, e comenta: "Sei lá, parece que eu já te conheço de algum lugar." Logo em seguida, Zuma aparece fingindo desespero. Se mostra como uma mãe zelosa, abraça o garoto e tenta afastar Candinho. "Eu cuido desse menino com muito amor." Zuma puxa Samir com força, impedindo que ele fique muito tempo perto de Candinho. Porém, ao se despedir, o garoto acaricia o burro Policarpo como se o conhecesse há muito tempo. "Adeus, moço. Adeus, Policarpo." Sem que Zuma perceba, Samir esconde um bilhete na boca do animal. Candinho, emocionado, observa os dois irem embora, sem saber que aquele menino é justamente o filho que procura há tantos anos. "Eita, Policarpo, que menino bonito. O Júnior estaria mais ou menos daquele tamanho. Ai, que saudade que aperta no peito. Mas um dia eu ainda vou encontrar o meu fio. Você vai ver." Enquanto isso, Samir é castigado por Zuma por ter falado com Candinho. Trancado num quarto escuro, o menino pensa no pai e acaricia a marca de nascença no ombro. Um detalhe que um dia poderá revelar a verdade. Candinho, ao voltar para casa, encontra um garoto de rua, Picolé, que percebe seus olhos marejados. "O senhor tá chorando?" "É que pensei no meu filho. Tá perdido por esse mundão e eu não vejo ele há tantos anos." Picolé, esperançoso, propõe: "Se o senhor deixar eu morar com você, eu ajudo a encontrar o seu filho. Eu sou bom em achar coisa. Pessoa deve ser igual." Tocado, Candinho aceita o menino em sua casa. Enquanto isso, Zuma leva Samir à rua para aplicar mais golpes, alegando que precisa de dinheiro. Próximo à igreja, ela pede esmolas, dizendo que o filho está doente. Mas Samir, com dignidade, balança o dedo discretamente, avisando que é mentira. Do outro lado da cidade, Asdrubal revela a Celso que tem um plano para encontrar o filho de Candinho. Vai se disfarçar e circular pelas ruas colhendo informações. Candinho e Picolé gostam da ideia. Pouco depois, Asdrubal aparece vestido de mulher e arranca risos de todos. "Que é isso, tão rindo? Isso aqui é um disfarce. É assim que vou achar o seu filho." Disfarçado, Asdrubal vai até a porta da igreja e conhece Samir. Curioso, pergunta: "E o seu pai onde está? E sua mãe?" De longe, Zuma observa, desconfiada. Imediatamente ela se aproxima, interrompe a conversa e leva Samir embora. Em casa, Celso é confrontado pelo menino. "O senhor conhece meu pai?" "Não, não conheço. Sinto muito." Mente Celso. Zuma, cada vez mais agressiva, manda Samir de volta ao quarto e repreende Celso,
que alerta sobre Asdrúbal estar colhendo informações disfarçado. Enquanto isso, Ernesto, sem saber de nada, arma um plano para extorquir Candinho. O rapaz recebe uma carta anônima afirmando que seu filho foi encontrado, mas para obter o endereço, ele deverá deixar uma mala com dinheiro no local indicado. Candinho se enche de esperança. Picolé e Asdrúbal, no entanto, desconfiam da história. Mesmo assim, Candinho segue para o banco, retira uma quantia e prepara a entrega. Ao sair de casa, Policarpo faz um barulho e solta o bilhete que Samir havia escondido. Ajuda a encontrar o meu pai. Picolé lê em voz alta e Candinho fica intrigado. Como é que esse bilhete veio parar aí? Ainda assim, continuam com a missão. No local combinado, Candinho deixa a mala, esperando pelo tal mensageiro. De longe, Ernesto observa, pronto para o golpe. Quando ele se aproxima da mala, Candinho o reconhece. Aquele ali é o Ernesto. Ele enganou a gente. Picolé, vamos pegar ele. Os dois saem correndo atrás do golpista. Samir, que está nas redondezas, vê a cena e reconhece Candinho. Num ato de coragem, corre na frente de Ernesto e puxa a mala. O criminoso avança sobre o garoto, mas Candinho o protege. Você não é nem louco de encostar nesse menino. Ernesto foge. Candinho, emocionado, leva Samir para casa. Lá, enquanto o menino se senta, Candinho vê a marca de nascença e se recorda do bilhete. A ficha finalmente cai. Foi você que colocou o bilhete na boca do Policarpo, não foi? Foi sim. Tô procurando o meu pai. Candinho começa a chorar. Picolé e Samir se assustam com a emoção repentina. É que eu também tô procurando por você, meu filho. O senhor é meu pai? Candinho o abraça, chorando. Eu te achei, meu filho. Eu te achei. O reencontro comove todos ao redor. Asdrúbal entra, seguido de Celso e outros curiosos. Zuma invade o local aos gritos. Me disseram que o Samir tá aqui. Vambora pra casa. Candinho a enfrenta. A senhora vai pra cadeia. É de lá que não devia ter saído. Zuma, desesperada, aponta para Celso. Foi tudo culpa dele. Ele sabia de tudo. Celso entra em pânico. Candinho o encara, decepcionado. Você sabia que o meu filho estava perto e me escondeu? Sinto vergonha de você. Celso tenta implorar por perdão, mas Candinho é firme. Tá demitido. E esquece nossa amizade. Sua sorte é que eu não vou te denunciar. Mas essa aí não tem a mesma sorte. Candinho entrega Zuma à polícia. Em seguida vai até o orfanato onde outras crianças viviam sob os abusos dela. Lá, faz um anúncio. A partir de agora, quem cuida de vocês sou eu. As crianças comemoram, livres da exploração. O que Candinho ainda não sabe é que Picolé também esconde um segredo que pode mudar tudo mais uma vez. Nos próximos capítulos de Etamundo Melhor, Candinho fica encantado ao conhecer Samir. Mesmo sem saber ainda da verdadeira identidade do garoto, ele sente uma conexão especial com o menino, que o emociona com sua simpatia e jeito espontâneo. O encontro deixa Candinho esperançoso, como se estivesse mais perto de reencontrar seu filho perdido. Enquanto isso, Zuma e Zenaide tomam a frente da situação e conseguem resgatar Samir de um local perigoso. A dupla, sempre envolvida em planos suspeitos, dessa vez age de forma inesperadamente positiva. Apesar das intenções duvidosas de Zuma, o ato de resgatar o menino traz alívio para todos. Picolé, sempre solícito, pede abrigo a Candinho. Com o coração generoso, Candinho não hesita em acolher o rapaz. Em troca, Picolé promete se dedicar completamente à busca por seu filho, dizendo que fará de tudo para ajudá-lo a encontrar a criança desaparecida. O gesto aproxima ainda mais os dois, que se tornam aliados nessa missão. Mesmo contrariado, Samir acompanha Zuma em mais uma de suas andanças. A mulher continua aplicando pequenos golpes pelas ruas, tentando lucrar às custas dos outros. Samir, no entanto, demonstra desconforto e já não aceita com tanta naturalidade os esquemas da mulher. Seu desejo de reencontrar o pai se intensifica a cada dia. Ernesto, por sua vez, começa a trabalhar como promotor de rua, encontrando uma maneira honesta de ganhar a vida. O novo emprego o mantém ocupado e permite que ele se reconecte com pessoas da comunidade, o que pode ser útil no futuro. Já Asdrúbal se reúne com Celso e compartilha suas novas ideias para tentar localizar o filho de Candinho. Os dois discutem estratégias e planejam como poderão seguir pistas e levantar informações que levem até o paradeiro do menino. A conversa deixa Candinho mais animado com as possibilidades. Enquanto isso, Margarida repreende o comportamento rebelde de Quincas,
que anda desobediente e causando confusão na vizinhança. A mulher tenta, com firmeza, colocá-lo nos trilhos, mas enfrenta a resistência do garoto. Quitéria procura Celso e lhe faz um pedido direto. Quer trabalhar ao lado de Candinho. Ela acredita que poderá ser útil na venda dos doces e também ajudar nas buscas por Samir. Celso considera a proposta, reconhecendo a boa vontade da moça. Estela tem um reencontro inesperado com Celso, e os dois, tomados por sentimentos que pareciam adormecidos, combinam de se ver novamente. O reencontro promete reacender antigas emoções entre eles. Samir, em um momento íntimo, confidencia a Jasmine que tem esperança de que, quando for finalmente encontrado por seu pai, a levará com ele. A menina se emociona com o carinho e a promessa do amigo. Por fim, Picolé e Candinho se empolgam com os novos planos elaborados por Asdrubal. A esperança se renova, e eles decidem colocar em prática a nova estratégia para encontrar Samir, certos de que estão cada vez mais próximos do tão esperado reencontro. Candinho levará um susto daqueles ao reencontrar Ernesto de um jeito completamente inusitado nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. O rapaz, que já enfrentou muitas confusões desde que chegou à cidade grande, não poderia imaginar que cruzaria o caminho do antigo rival em uma situação tão absurda quanto cômica. E o reencontro não será nada pacífico. Muito pelo contrário, vai causar um verdadeiro tumulto no meio da rua. Depois de ter sido enganado por Zenaide e Celso e despachado para a Austrália escondido dentro de um baú, Ernesto voltará ao Brasil em condições bem diferentes daquelas em que saiu. Sem dinheiro, desmoralizado e completamente fora do radar da polícia, ele encontrará uma maneira bizarra de sobreviver. Fantasiado de canguru, ele passará a pedir esmolas pelas ruas da cidade, fazendo pequenas apresentações para crianças nos semáforos e nas praças. Em um desses dias, Candinho estará passeando tranquilamente com Policarpo, seu inseparável burrico de estimação, pelas ruas movimentadas da cidade. De repente, ele avista uma pequena multidão de crianças rindo e aplaudindo ao redor de uma figura vestida com uma fantasia estranha. Curioso, Candinho se aproxima com Policarpo para ver o que está acontecendo, e é aí que a confusão começa. Policarpo, ao avistar o tal canguru, começa a zurrar insistentemente, chamando a atenção de todos e atrapalhando a performance improvisada do personagem mascarado. Irritado com o barulho, o sujeito fantasiado perde a paciência e se volta contra Candinho. "Mande esse burro idiota parar de zurrar!" grita a figura, com uma voz abafada pela fantasia. Candinho, indignado com a grosseria, não deixa por menos. "Ninguém fala assim do Policarpo não, senhor. Nem mesmo um bicho estranho feito você", rebate ele, franzindo a testa, tentando entender com quem está lidando. A resposta irrita ainda mais o canguru, que sem pensar duas vezes dá um empurrão em Candinho. O caipira se desequilibra, mas logo se recupera, devolve o empurrão com firmeza e arranca o capuz da fantasia do sujeito. E é então que o choque acontece. "Mas é você? É o bigodinho!" "Ernesto!" exclama Candinho, arregalando os olhos. "Você tá se escondendo da polícia vestido de bicho? Desse canguruzão feioso aí?" Ao perceber que foi desmascarado, Ernesto tenta manter a pose, mesmo em trajes tão ridículos. "Não se meta na minha vida, Candinho! Quero mais é que você e esse burro explodam!" Rosna ele furioso, tentando puxar a cabeça da fantasia de volta para o lugar. Candinho, no entanto, não pretende deixar a situação passar em branco. Ele começa a gritar, chamando a atenção das pessoas ao redor. "Polícia! Polícia! Acuda aqui! É ele, o traste do Ernesto! O bandido que enganou a dona Anastácia!" brada ele apontando para o ex-namorado de Sandra, enquanto segura firme a cauda da fantasia do canguru. A essa altura, as pessoas ao redor já estão parando para assistir à confusão, e algumas até sacam os celulares para filmar a cena. "Ainda vai me pagar caro por isso, seu caipira idiota!" ameaça Ernesto, tentando se desvencilhar da fantasia e da multidão. Ele faz força para escapar, mas Candinho segura firme o rabo do traje. O vilão puxa, até que consegue se soltar, deixando Candinho com o rabo de canguru na mão e correndo desesperado, vestido apenas com a parte de cima da fantasia. "Covarde! Foge mesmo, seu sem-vergonha!" grita Candinho, ainda segurando o pedaço do traje como se fosse um troféu. "Mas não se esquece, você não vai fugir da justiça, não! Vai acabar atrás das grades, isso sim!"
A cena termina com Candinho resmungando sobre a ousadia de Ernesto e acariciando Policarpo, que observa tudo com sua expressão pacífica. Ô, Policarpo, nós já viu muita coisa nessa vida, mas essa agora, ver o bigodinho vestido de bicho, pulando feito canguru, é de cair o queixo, né? Diz ele, coçando a cabeça e sacudindo o rabo da fantasia. Mas Deus é justo, uma hora a casa dele cai, e assim, em meio a confusões, disfarces ridículos e gritos no meio da rua, mais um capítulo hilário e caipiresco da vida de Candinho se desenha. Mas uma coisa é certa, Ernesto que se cuide, porque o caipira está cada vez mais perto de ver a justiça ser feita, nem que seja segurando o rabo de um canguru. Zuma e Zenaide não podiam acreditar no que viam. Ao entrarem na cozinha, depararam-se com Samir, o garoto que escondiam havia tanto tempo. A presença dele ali, à vista de todos, representava um risco enorme. Samir, já dissemos que não pode sair do quarto, exclamou Zuma aflita, enquanto Zenaide o puxava apressadamente de volta. O menino, no entanto, começava a dar sinais de que não aceitaria mais viver como prisioneiro. Enquanto isso, Candinho se envolvia cada vez mais nos negócios da nova fábrica de biscoitos, determinada a consolidar sua marca no mercado. Porém, ao tomar decisões precipitadas e ignorar os conselhos dos mais experientes, acabou se intrometendo na campanha de lançamento do produto. A peça publicitária, que deveria causar entusiasmo, acabou gerando confusão e rejeição do público. Celso e Araújo, responsáveis pelo marketing, ficaram estarrecidos ao verem o resultado final da campanha. Um desastre. Durante uma reunião tensa, Celso trocou olhares discretos com Estela, e por trás do aparente caos, uma cumplicidade começava a surgir entre os dois. Estela, que até então mantinha distância, parecia enxergar em Celso alguém com quem poderia confiar seus dilemas e inseguranças. Ao mesmo tempo, Zuma se mostrava cada vez mais dissimulada. Ao perceber que Ernesto estava se tornando um risco para seus planos, procurou Celso e propôs uma aliança inusitada. Juntos, arquitetaram uma forma de tirar Ernesto do país antes que ele fosse descoberto pela polícia. Com documentos falsos e muita pressa, conseguiram colocá-lo em um voo clandestino rumo ao exterior. No entanto, os dias de tranquilidade estavam com os dias contados. A polícia, já desconfiada dos movimentos de Zuma, armou uma batida surpresa em sua residência. Com apenas alguns minutos de antecedência, Zuma conseguiu escapar ao lado de Zenaide e Samir, levando consigo apenas o essencial. A fuga foi dramática, e Samir começava a entender que era peça central em uma trama obscura. Enquanto isso, a rádio local se surpreendia com o sucesso repentino de uma nova voz no ar. A personagem criada por Dita encantava os ouvintes. O curioso é que a mulher que todos ouviam não era Dita de fato, mas uma dubladora contratada para representar sua voz no programa. O segredo era mantido a 7 chaves, mas começava a levantar suspeitas. Asdrúbal, por sua vez, avisava a Candinho que Cunegundes e toda sua família haviam sido mandados de volta para o sítio. A decisão causava alívio e tristeza ao mesmo tempo, já que a relação com a família, embora conturbada, ainda pesava no coração do rapaz. Alguns anos se passaram. A cidade havia mudado. As pessoas seguiam novos rumos. Samir, agora mais crescido, aproveitou um momento de distração para fugir de Zuma e Zenaide. Sozinho e sem rumo, acabou perambulando pelas ruas até que, por ironia do destino, esbarrou justamente com Candinho e Policarpo. O reencontro selaria o início de uma nova fase para todos os envolvidos. A morte de Maria foi um baque devastador na vida de Celso. O crápula reformado, que havia passado por uma transformação desde o início da história, viu-se novamente à deriva com a tragédia. Maria, que tanto lutou para seguir seu coração e acreditar em uma vida ao lado de Celso, perdeu a vida de forma trágica ao tentar proteger o filho de Candinho das garras de Zuma. Ao reconhecer o bebê nos braços da vilã, Maria não pensou 2 vezes antes de confrontá-la. E esse ato de coragem teve um preço alto demais. A notícia de sua morte abalou toda a vizinhança, mas ninguém sentiu tanto quanto Celso. Durante semanas, ele se manteve isolado, mergulhado no luto e em lembranças. As roupas dela ainda estavam no armário. Os planos, as promessas, as noites de carinho, tudo havia virado poeira no tempo. Estela, enfermeira dedicada e amiga constante, foi uma das poucas que permaneceu ao lado dele. A amizade entre os dois, já antiga, começou a adquirir novas cores com o passar do tempo. O que era apenas apoio e consolo transformou-se pouco a pouco em uma ternura diferente.
Estela também carregava sua cota de desilusões e perdas. Ao ver Celso sofrendo, dedicou-se a cuidar de sua dor com delicadeza e discrição. Era ela quem levava sopas quentes nos dias mais frios, quem o ouvia em silêncio quando ele precisava desabafar. E embora não admitisse para si mesma, sentia o coração acelerar toda vez que ele a olhava com gratidão. Após uma passagem de tempo significativa, os caminhos dos dois se cruzaram mais uma vez, mas agora com outra intensidade. Em uma tarde ensolarada, Celso decidiu surpreendê-la no hospital onde Estela trabalhava. Levava um pequeno buquê de flores simples, margaridas e rosas brancas, e um olhar tímido, mas decidido. Quando a viu ao longe, sentiu o coração bater mais forte. Estela, chamou ele com a voz suave. Tenho pensado tanto em você. Fico lembrando do seu sorriso, do seu olhar. Sei que parece precipitado, mas não consegui evitar. Estela ficou sem palavras por um instante. Aquela confissão a pegou desprevenida, mas era impossível esconder o brilho nos olhos. Com as mãos trêmulas, ela tocou as flores, tentando disfarçar o rubor nas bochechas. Você é muito gentil, Celso. E eu também tenho pensado em você. Quando o vejo, meus olhos brilham, respondeu com honestidade, quase sussurrando. A emoção do momento envolveu os dois como uma onda suave, mas inevitável. Celso se aproximou devagar, levantou a mão e acariciou o rosto de Estela com ternura. Estou com uma vontade irresistível de beijá-la, disse com um sorriso sincero. Ela não recuou. Os dois se olharam por um longo instante, como se todo o mundo ao redor tivesse silenciado, e então o beijo aconteceu. Foi um beijo contido, doce e cheio de significado, marcado não apenas pelo desejo, mas por uma cumplicidade construída com o tempo. Não era paixão arrebatadora, mas algo mais profundo, como o início de um novo capítulo após uma longa noite escura. No entanto, assim que os lábios se afastaram, Estela deu um passo atrás, visivelmente nervosa. Não deveríamos ter feito isso, disse, cruzando os braços e olhando para os lados, preocupada com a movimentação do hospital. Sou uma moça de respeito e beijar um homem assim, em público. Celso, com a mesma calma de quem já viveu muitas quedas e recomeços, procurou tranquilizá-la. Estela, foi um beijo verdadeiro. Não houve malícia, só sentimento. Estamos gostando um do outro, não estamos? Perguntou, tentando tocar novamente a mão dela. Ela hesitou por alguns segundos, mas não conseguiu negar. Sim, acho que sim. Mas tudo aconteceu tão rápido. Você ainda está de luto, Celso, e eu não quero ser apenas um consolo para sua dor. Você não é um consolo, respondeu ele. Você é a razão de eu voltar a sorrir. Eu jamais teria me permitido sentir algo por outra mulher se não fosse sincero. Maria sempre será uma parte da minha história. Mas você pode ser meu presente, Estela. As palavras de Celso tocaram fundo no coração da enfermeira. Apesar da culpa inicial, ela sentia que aquele momento era legítimo. O que estava nascendo entre eles não era uma traição à memória de Maria, mas uma nova chance de ser feliz, algo que ambos mereciam depois de tantas dores. Eles se despediram naquele dia com um abraço apertado, sem mais beijos, mas com a certeza de que algo havia mudado. A partir dali, a história de Celso e Estela começava a ser escrita, com calma, respeito e esperança. Em meio a tantas tragédias, um novo amor florescia silenciosamente em Etamundo Melhor. Movida por um plano ardiloso, consegue manipular Celso e o convence a deixar o bebê sob seus cuidados. Com um discurso carregado de falsas promessas e compaixão, ela garante que cuidará da criança como se fosse sua, afirmando que é o melhor para todos naquele momento. Celso, ainda abalado emocionalmente, cede, mas sem imaginar que está caindo numa armadilha. O que ele não percebe é que Ernesto, escondido nas sombras, escuta toda a conversa e sai perturbado com a revelação. Enquanto isso, Dita toma uma decisão importante sobre seu futuro. Após muito refletir, ela decide colocar um ponto final em seu relacionamento com Quincas. Com firmeza, anuncia que não voltará com ele para o interior e que ficará na cidade para recomeçar sua vida sozinha. Quincas, inicialmente surpreso, não demora a se distrair. Ele conhece Sônia e logo se mostra encantado com a jovem misteriosa, deixando de lado a tristeza pela perda de Dita. Zulma, temendo ser desmascarada, confronta Ernesto e o expulsa de sua casa com violência. Ela o acusa de traição e o manda embora sem chance de defesa. Ernesto,
Humilhado, promete que a verdade virá à tona em breve, mas deixa o local em silêncio, ciente de que precisa agir com cautela. Em paralelo, Stella recebe uma mensagem inesperada de um homem do passado. Ao ler o conteúdo, seu semblante muda drasticamente. Ela entra em desespero, sentindo que algo ruim está prestes a acontecer. O segredo que ela tanto escondeu parece estar prestes a ser revelado, ameaçando seu equilíbrio emocional e colocando em risco tudo o que construiu. Enquanto isso, Candinho, mesmo sem provas concretas, sente em seu coração que seu filho está vivo. Ele não consegue explicar, mas tem uma intuição forte, como se houvesse uma conexão invisível entre eles. Essa esperança o impulsiona a seguir em frente, determinado a encontrá-lo, custe o que custar. Sônia, por sua vez, encontra acolhimento em Margarida, que a recebe com carinho em sua pensão. Sensível à situação da jovem, Margarida oferece um quarto, refeições e apoio emocional, criando um ambiente seguro para que Sônia possa se recuperar e se reorganizar. Celso, ainda abalado pela ausência de Maria, vai até o hospital para resgatar os pertences deixados por ela. Em meio às lembranças e emoções, ele encontra conforto nos braços de Stella, que o acolhe com empatia. Os dois compartilham um momento de profunda conexão, unidos pela dor e pelas incertezas do destino. Zulma, cada vez mais paranoica, começa a desconfiar que Samir, o bebê, foi tirado de sua casa. A suspeita a leva a um estado de tensão crescente. Ela vasculha cada canto do lugar, mas não encontra sinal do menino. Com os nervos à flor da pele, ela se convence de que está sendo vigiada e que alguém está tentando destruí-la. Candinho, o sonhador de bom coração, que nunca perdeu a esperança de encontrar a felicidade, está prestes a viver um sentimento diferente, surpreendente até para ele mesmo. A paixão por Dita, sua amiga de longa data. O que antes era apenas afeto fraterno, vai, pouco a pouco, se transformando em algo mais profundo, mais doce, mais verdadeiro. Tudo tem início num entardecer comum, mas que se revela especial. Candinho, como quem não quer nada, resolve dar uma passada na porta da rádio onde Dita se apresenta com frequência. Ele fica por ali, esperando discretamente, quando ouve pela primeira vez a voz da amiga cantando no ar. A melodia toca direto no seu coração, seus olhos se enchem de lágrimas, e ao fim da apresentação, tomado por um impulso sincero, ele se aproxima de Dita com o coração na mão. Sua voz encantou meu coração por demais, declara ele, com aquela sinceridade pura que só Candinho sabe expressar. Dita, corada, sem saber direito como reagir, sorri, visivelmente tocada pela emoção dele. É um momento singelo, mas carregado de ternura. Até o burrinho Policarpo, companheiro inseparável de Candinho, dá um zurro inesperado, como se abençoasse aquele encontro. E todos caem na risada, quebrando o clima de nervosismo com alegria. Apesar da leveza, há quem se preocupe com essa aproximação. Tia Manuela, zelosa e sempre preocupada com a imagem da sobrinha na cidade, observa tudo com olhos desconfiados. Para ela, o que começa com uma troca de olhares pode acabar em fofoca. E isso é algo que ela quer evitar a todo custo. Afinal, sabe bem como o povo fala, e teme que Dita acabe sendo alvo de comentários maldosos. Mas Candinho, ainda que simples, é persistente quando se trata de sentimento. Ele entende que algo está mudando dentro dele, e que essa mudança envolve diretamente a doce Dita. Determinado a demonstrar seu carinho, resolve preparar um gesto simbólico. Vai até o seu jardim e escolhe com cuidado as flores mais simples, porém mais perfumadas, e as manda para Dita com um bilhetinho carinhoso. Um gesto singelo, mas cheio de significado, que mostra que o que ele sente ultrapassa a amizade. Contudo, o caminho até o coração de Dita não será tão fácil. Quando a flor chega, é Manuela quem intercepta o presente. Ela lê o bilhete, cheira as flores e, com o senho franzido, entende que algo mais está nascendo entre os dois.
sem perder tempo, repreende a sobrinha, tentando convencê-la de que esse tipo de aproximação pode trazer problemas. Dita ouve em silêncio, respeitosa, mas não consegue esconder o brilho nos olhos. A flor, ela guarda. O bilhete, relê em segredo. E o sorriso, por mais que tente conter, insiste em surgir nos lábios. Em meio às incertezas, Dita começa a olhar Candinho com outros olhos. A admiração que sempre teve por ele, por sua bondade, simplicidade e generosidade, começa a se transformar. Os momentos que compartilham ganham outra cor. Um toque de mão, antes inocente, agora parece dizer mais. Um olhar trocado carrega uma profundidade nova. Ela se vê sorrindo sozinha ao lembrar das palavras dele, da voz tremida, da forma doce como ele a trata. E isso a assusta e encanta ao mesmo tempo. Candinho, por sua vez, não se intimida. Continua respeitoso, como sempre, mas mais presente. Ele aparece com um pote de doce que Dita tanto gosta, oferece ajuda nas tarefas do dia, escuta com atenção suas histórias, tudo com um olhar de encantamento crescente. E mesmo diante das tentativas da tia de afastá-los, ele não desiste. A gente não escolhe quem que o coração quer bem, é ele que sabe da gente. Diz em uma de suas conversas com Policarpo, como se buscasse conselhos no olhar sereno do burrinho. A verdade é que, mesmo sem perceber, os dois já estão conectados por um sentimento novo, delicado, mas cheio de força. Um amor que vem surgindo como quem não quer nada, mas que se anuncia com a suavidade de uma brisa. Os pequenos gestos, as palavras sussurradas, os silêncios compartilhados, tudo indica que Dita e Candinho estão se descobrindo um no outro. Não como amigos, mas como algo mais. E mesmo com os obstáculos, com os receios de Manuela ou os julgamentos da cidade, o amor, como sempre, encontra um jeito de florescer. Aos poucos, Dita vai se permitindo sonhar. Vai se permitindo acreditar que talvez ali, diante dela, esteja alguém capaz de fazê-la feliz como nunca antes. Candinho, com sua alma pura e coração aberto, está pronto para amar. E Dita, mesmo com o medo de se machucar, sente que não pode mais ignorar o que pulsa dentro dela. O reencontro dos dois, embalado pela música e pelas flores do jardim, pode ser o início de uma nova história. Uma daquelas que nascem devagar, mas ficam para sempre. Os dobramentos da tragédia que atinge Maria provocam uma reviravolta na vida de diversos personagens. A cena se inicia com Zulma, observando à distância o corpo de Maria, caída no chão, inconsciente, após ter sido atropelada. Ao invés de socorrê-la ou chamar ajuda, Zulma opta por fugir, deixando a jovem à própria sorte, num ato covarde que mudará o rumo de muitas vidas. Enquanto isso, Ernesto confronta Zulma e a surpreende ao afirmar que sabe exatamente de quem é o bebê que ela carrega nos braços. Ele revela ter descoberto que a criança é, na verdade, filho de Candinho, fruto da relação entre ele e Maria. Zulma, acuada, tenta esconder a verdade, mas Ernesto deixa claro que ela não conseguirá sustentar a farsa por muito tempo. Em São Paulo, Candinho reencontra Cunegundes e sua família. Surpreso com o encontro, ele pede a Sabiá que os oriente e os ajude a se estabelecerem. Ao mesmo tempo, Candinho e Celso seguem firmes em sua busca por respostas e vão atrás de informações sobre o naufrágio do navio em que estava a cigana que anteriormente havia feito previsões importantes para a vida deles. Enquanto Maria luta pela vida, é Estela quem a acolhe no hospital. Comovida com o estado grave da jovem, Estela presta os primeiros cuidados e a acompanha no momento mais difícil. Porém, a esperança dura pouco. Celso logo recebe a notícia devastadora de que Maria não resistiu ao atropelamento. Abalado, ele mal consegue acreditar que a cunhada, que tanto lutou por seu amor e por sua dignidade, teve um fim tão trágico. Em paralelo, um novo romance ganha força. Zé dos Porcos e Maria Divina finalmente se entregam aos sentimentos e trocam um beijo apaixonado, selando uma história de afeto que vinha se desenvolvendo discretamente. Já as